Celina, por esse convite. Precisamos falar muito para que nós possamos aprender muito, né? É sempre uma grandiosa oportunidade. E eu venho com um tema bem interessante. O tema é iluminação interior. Será que nós estamos caminhando para alcançar a nossa iluminação interior? Porque Jesus já nos aconselhava a buscar a nossa iluminação quando ele dizia: brilhe a vossa luz. Será que estamos caminhando para a iluminação ou para a escuridão? E eu gostaria de começar as nossas reflexões da tarde contando uma história. Eu sou uma contadora de histórias, gosto muito de contar histórias, porque às vezes o que a gente fala cai no esquecimento, mas a história, ela tem o poder de estar conosco por um tempo maior. E a história chama-se A Melhor e a Pior Comida do Mundo, uma adaptação do Pedro Bandeira. Há mais de 2000 anos atrás, um rico mercador grego tinha um escravo chamado Esopo. Ele era feio, corcunda, mas de sabedoria única no mundo. Certa vez, o mercador pegou uma sacola de moedas e disse: toma, Esopo, vá ao mercado e traze-me o que houver de melhor, a melhor comida do mundo. Em pouco tempo, o escravo volta com um prato coberto por fino pano de linho. E ao desvendar o prato, o mercador ficou surpreso. Ah, língua! Nada melhor do que a língua que os pastores gregos sabem tão bem preparar. Mas por que tu escolheste exatamente a língua como melhor comida do mundo? O escravo levanta os olhos, encara o mercador e diz: não há nada melhor do que a língua, Senhor. A língua que nos une a todos quando falamos. É o órgão da razão, da ciência, da verdade. É a língua que usam os poetas quando querem expressar o seu amor. É a língua que diz Deus. É a língua que diz mãe. É a língua que diz sim. É a língua que diz eu te amo. Ei, Senhor, porque a língua é a melhor de todas as coisas. O mercador ficou bem surpreso. Esopo, tu realmente me trouxeste o que há de melhor. Toma esta outra sacola de moedas. Volte novamente ao mercado. Traze-me agora o que há de pior. A pior comida do mundo. Em pouco tempo, o escravo volta com um pano coberto por fino pano de linho. E ao desvendar o prato, o mercador ficou indignado. O quê? Língua? Outra vez língua? Tu não me trouxeste a língua com o que havia de melhor? Traze-me agora com o que há de pior? Queres ser açoitado? O escravo novamente, calmamente, levanta os olhos e diz: não há nada pior do que a língua, Senhor. A língua é o órgão da mentira, da inveja. É a língua que usam os falsos políticos quando querem nos trapacear com suas falsas promessas. É a língua que mente, que corrompe, que blasfema. É a língua que diz não. É a língua que diz eu te odeio. Ei, Senhor, porque a língua é a melhor ou a pior comida do mundo. O que essa história vem trazer para a gente?
Podemos usar a língua para construir ou para denegrir. Depende das nossas escolhas. Muito bem. As nossas escolhas é que nos fazem diferentes. O que nós temos escolhido? Será que as nossas escolhas estão nos levando para um caminho de iluminação? Ou será que as nossas escolhas estão nos levando para um caminho de escuridão? Sabemos que temos várias oportunidades e que a semeadura é livre. Somos livres para semear. Mas a colheita, não. Essa não temos liberdade. Essa iremos colher o que estamos plantando. O que estamos plantando? Quais são os caminhos que estamos escolhendo? Qual é a semeadura? Estamos buscando um caminho de maior espiritualidade, de maior conexão com o nosso Pai Criador? Ou será que estamos buscando um caminho de escuridão, onde estamos entregues aos excessos de comida, de bebida, aos excessos de intolerância, de impaciência? Se a gente tivesse a oportunidade de alguém fazer um vídeo dos nossos momentos de impaciência, e a gente pudesse ver esse vídeo numa tela grande de cinema, como nós estaríamos? Fazemos isso de vez em quando? Agimos de maneira intolerante, impaciente? Mas se esse vídeo fosse feito com uma máquina capaz de enxergar todos os espíritos que nós atraímos diante desses gestos de impaciência, de intolerância, que tipo de companhias estamos atraindo para estar conosco no dia a dia? Para estar no nosso local de trabalho, no nosso lar, para dormir conosco? Seria um filme de terror, porque nós atraímos companhias de igual sintonia. Todas as vezes que nós nos encolarizamos, nós atraímos esses espíritos encolerizados, raivosos, que nos incentiva às vezes a fazer o que não gostaríamos de fazer. Mas nesse processo de iluminação interior, nós conjugamos várias energias, várias forças. Emmanuel nos diz que nós atraímos um triângulo de forças, onde na base do triângulo ficam ali a ciência e a filosofia, responsáveis por trabalhar em nós a iluminação do intelecto, da razão. No ângulo divino, temos a religião, capazes de trabalhar em nós o santuário do coração, dos sentimentos. E nós estamos às vezes ligados à religiosidade, a espiritualidade? Nós e Deus, uma usina capaz de gerar luz. Estamos caminhando através da nossa experiência
experiência religiosa, ou não, porque às vezes não escolhemos a nossa experiência religiosa. Será que nós estamos escolhendo a fazer algumas paradas para nos conectar com o nosso Pai Criador? Nessa busca, de promover, de conquistar a nossa iluminação interior? Ou será que estamos vivendo uma religiosidade exterior? A religiosidade que já perdeu o foco, que não promove uma melhoria íntima, que ainda não conseguimos nos conectar com o nosso Pai Criador. Tem um grande sábio chamado, que deve ser conhecido de muitos, Gilbran, Khalil Gibran. Ele diz que quando Jesus nos aconselha a amar os inimigos, ele resolveu obedecer e começou a amar a si mesmo. Olha que reflexão. Será que nós não estamos fazendo escolhas onde nós só atraímos para nós mesmos situações conflituosas, situações onde nós estamos agindo como os nossos próprios inimigos? Quais são as escolhas que estamos fazendo rumo à nossa iluminação? Porque muitas vezes nós julgamos muito, né? Nós somos juízes severos para com os outros. E esse centro aqui, essa casa de oração, que leva o nome de Chico Xavier, ele vem nos falar assim: aos outros dou o direito de ser como são, a mim o dever de ser cada dia melhor. A nossa experiência religiosa tem me transformado num ser melhor? As minhas escolhas diárias têm me transformado num ser melhor? Uma certa vez, Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 147, ele fala de um versículo, mas é um versículo tão simples. Ele diz simplesmente assim: era o momento que os discípulos estavam lá com Jesus, e eles diziam assim, os discípulos iam e vinham, andavam de lá para cá, iam e vinham, e não tinham tempo para comer. A gente lê uma coisa dessa e pensa, meu Deus, Jesus quis ensinar alguma coisa com algo tão simples. Simples assim. Iam e vinham, andavam de lá para cá e não tinham tempo para comer. Parece simples. Simples não sob a ótica de Emmanuel, não sobre a ótica de quem já acendeu a sua luz interior. Porque é bem assim. A proporção da nossa visão é proporcional à luz que nós acendemos por dentro. E Emmanuel, ele vem comparar esse versículo aos nossos dias na atualidade. Vamos todos agora reviver o nosso dia, um dia comum da nossa vida. Acordamos apavorados, fazemos ali a nossa higiene, tomamos café, corremos, fazemos mil coisas, muito barulho, muito movimento. Terminamos o dia, e aí? Tivemos um momento de parada?
Será que nós, algum dia, iniciamos o nosso dia fazendo um agradecimento? Acordamos, graças a Deus, estamos respirando, tem um sol lá fora que brilha, que nos ilumina. Esse sol, esse astro-rei, quão grandioso ele é, assaz forte para iluminar um planeta, e quão sensível é para beijar uma flor. Será que o nosso dia a dia é tão corrido que não paramos para agradecer pela vida? Pelo pão de cada dia, pelo lar, pelas dificuldades que nos fazem crescer, amadurecer. Porque nós protelamos esse dia de parada, não é? Quando eu aposentar, quando eu trabalhar menos, a culpa é do meu marido que é atrasado, a culpa é da minha filha que demora, meu filho. Nós culpamos o outro por não nos conectarmos com o nosso Pai Criador. E nós precisamos disso. Porque, afinal de contas, aqui nascemos, aqui encarnamos para promover a nossa iluminação interior. Para sairmos daqui muito melhores do que chegamos. Então, esse versículo simples, ele é muito condizente com o nosso dia a dia, com a nossa correria. E esse é um convite para que nós nos espiritualizemos mais, para que nós possamos ter esse sentimento grandioso, que é o sentimento de gratidão. Gratidão por tantas dádivas que recebemos. Mas eu queria indicar e comentar sobre um livro. Alguém conhece o livro Voltei? Conhece? Conhece ele? Alguém mais conhece o livro Voltei? É um livro que diz muito, né? E eu queria fazer um resumo desse livro e convidar todos para lerem este livro. Porque esse livro, ele tem tudo a ver com o nosso tema da noite, da tarde, noite de hoje. O livro Voltei é um verdadeiro recado da espiritualidade para todos nós. O livro Voltei para dar um recado para vocês, para nós. É a história de irmão Jacó. Irmão Jacó era alguém que acreditava ter acendido a sua luz interior e descobriu tardiamente que não acendeu. Ele era o presidente da Federação Espírita Brasileira. Era um trabalhador exímio, né? Ele dialogava com os espíritos. Ele incentivava os espíritos que ele dialogava a buscar a luz. Editou vários livros. Então, irmão Jacó desencarna. E o seu conflito já começou aí. Que dificuldade de desvencilhar do corpo, apegado àquele corpo. E ele então pensa: gente, eu apegado ao corpo, eu sou espírita, sei que a morte, só existe a morte do corpo.
que o espírito continua o seu processo evolutivo, que o espírito continua a sua caminhada evolutiva. Só o corpo que morre. É como se fosse uma roupa velha que a gente deixa ali, joga fora, não usa mais, que é importante, mas que já cumpriu o seu papel. Eu sei disso, eu pregava isso, eu palestrava sobre isso, e agora estou apegada ao corpo. E quando ele se desvencilha ali do corpo, ele se encontra, quem o recebe do lado de lá? Alguns amigos conhecidos nossos. Bezerra de Menezes, Caimar Schultz, Eurípides Barçanufo. E ele vê aqueles amigos ali totalmente iluminados. Quanta luz irradiava daqueles companheiros. E ele se olha e se vê totalmente opaco, sem nenhuma luz. Vocês já imaginaram essa situação conosco? A gente chegando do lado de lá? Quem vai nos receber? Estou acreditando que a minha mãe vai estar lá. E a minha mãe vai falar assim para mim: eu te disse, eu te disse, eu te disse. Porque a nossa mãe, ela nunca deixa de ser a nossa mãe. Não é verdade? Ela continua sendo a nossa mãe, mesmo no outro plano. E ela vai falar assim: mesmo do lado de cá, te ajudei várias vezes. Alguns livros, algumas palestras. E você continuava fazendo as escolhas equivocadas. Não é? Nós vamos ter vergonha lá da nossa mãe? Ou será que nós vamos falar: mãe, mas eu me esforcei a peça. Eu não dei conta não, mas eu me esforcei. Eu dei palestra, eu falei mesmo, não vivenciando. Mas eu estudava, eu falava, eu me esforcei. Mas será que nós vamos chegar do lado de lá e vamos falar: aproveitei todas as oportunidades que eu recebi? E nunca é tarde para recomeçar, para seguir e fazer as escolhas acertadas, para conquistar o caminho de iluminação interior. Não é verdade? Gente, quanto tempo eu tenho? Até que hora? Pode ir, mais 10 minutos. Hã? Mais 10 minutos, não deixa eu acelerar. Porque eu fico aqui, né? Refletindo e pensando. Mas voltando a irmão Jacó. Irmão Jacó, então, vê ali aqueles amigos iluminados e ele é opaco. Porque ele acreditava que tinha acendido uma luz. E na verdade ele não tinha. Mas ele só caiu em si quando um daqueles espíritos obsessores que ele encaminhou chega para ele e diz assim: olha quem está aqui, irmão Jacó. Irmão Jacó, você que me ensinou o caminho da luz, você que me fez refletir e estar aqui num mundo melhor, cadê a sua luz? Ele então se sente tão envergonhado. E aí foi o desmoronar de toda uma construção que ele achava ter conquistado e não conquistou. Mas também, apesar de ser uma desilusão, foi também um despertar. E assim como nós temos vários convites para despertar, uma palestra, um convite, nosso anjo da guarda que está sempre conosco, está sempre fazendo esses convites para nós. E ele então
agarra essa oportunidade. Começou a estudar e refletir sobre as leituras. Começou a se conectar com o Pai. Começou a sentir Deus no seu dia a dia. Começou a trabalhar em prol ao próximo. Mas um certo dia, ele voltando da crosta terrestre, um trabalho que ele fazia grandioso de ajudar os irmãos recém-chegados no mundo espiritual, assim como cada um de nós vai chegar. Ele então se vê sozinho e eram espíritos desavisados. Começaram a lhe lançar pedras, muitas pedras, xingatórios. E ele não revida. Ele não age como ele agia na terra. Ele então começa a ter ternura e compaixão para com aqueles espíritos. Fecha os olhos e faz a prece mais sentida de toda a sua existência. E quando ele abre seus olhos, ele começa a ver uma luz forte. E ele pensa: quem veio ao meu socorro? De quem é esta luz? E vem ao seu encontro um irmão e diz: irmão Jacó, você começou a se iluminar. Você começou o seu processo de iluminação interior. E ele então cai em lágrimas e diz: era mais fácil do que eu pensava. Era doação. Era conexão com o Pai. E o livro termina com um recado para todos nós. Por isso que o livro chama-se Voltei. E eu queria ter feito uma pergunta no início, mas vou fazer agora. Vocês acham que Deus pode tudo? Sim ou não? Deus pode tudo? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta o dedo. Quem acha que não? Quem não acha nada, levanta também. E se eu disser para vocês que Deus não pode uma só coisa? Ele não pode. Ele não pode se iluminar por nós. Ele não pode desrespeitar o nosso livre-arbítrio. Ele nos dá toda a condição para nos iluminar. Nós temos livros, palestras, nós temos um YouTube cheinho hoje. Nunca tivemos tantas oportunidades de conhecimento e de autoiluminação como temos hoje. Mas ele não pode se iluminar, ser bom no nosso lugar. Porque se ele fosse, ele seria bom. E ele nos criou para sermos bons, para galgarmos degraus cada vez mais altos rumo à nossa ascensão espiritual. E o livro termina então com um recado da espiritualidade. Ele diz assim: espera sem angústia, ama sem paixão, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem questionar. Não julgues. E se você não pode ser um candelabro, seja apenas uma vela. Mas o importante é que você deixe um rastro de luz por onde passar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre na nossa caminhada iluminativa. Obrigada.